E aí, pessoal, seja muito bem-vindo a Toca Oriental. Nessa história, temos uma prévia, onde a protagonista feminina já se inicia em uma situação um tanto quanto desfavorável, pois ela acaba tendo que pedir a seu suposto parente para que ele não fique apostando os bens da família, já que sempre estava perdendo. Só que esse mesmo indivíduo a esbofeteia, deixando a situação tensa entre eles, tendo a necessidade do amigo do seu agressor intervir para que não faça isso. Bom, era o que parecia, mas esse mesmo cara também lhe acerta um tapa na cara a humilhando, e ameaçou que não era para ela dizer para ninguém sobre o ocorrido, e reforçou que ela não passava de uma mera escrava e que era só essa a função dela na família. Com raiva, nossa protagonista chora enquanto os vilões riem dela. Pulando agora para outra época, nossa protagonista agora já se encontra em uma carruagem, indo para algum encontro. E aqui ela já se encontra esplêndida e bela, muito diferente da prévia decadente. Florente agora era recebida por um lindo protagonista masculino, que a saúda fazendo corar, não gostando por conta da vergonha. Florente apressa seu companheiro, pois estavam atrasados, e o mesmo a diz que ninguém ousaria reclamar dela, já que ela tinha provado seu valor para estar ali. E sim, Florente tinha passado por altos e baixos. Mas mesmo assim ela não queria ser grossa. E os dois se encaminham para o compromisso, onde agora ela era chefe da família Lombardi. Florente se encontrava no meio da multidão e aparentava grande irritação pelo que estava sendo noticiado, já que sua família estava sendo acusada de traição. No meio de sua raiva, ela se recorda de ter alertado seus parentes para que não confiassem no primeiro príncipe. A família Lombardi tinha um significado de prosperidade eterna, onde até mesmo o primeiro governante do império fora coroado pelas mãos de um Lombardi, o que tornava a família Lombardi e a família imperial relacionadas. Assim, os Lombards detinham grande influência por suas conquistas e grande riqueza, e eles se expandiam cada vez mais nos negócios, deixando assim a família imperial insegura, que optou por emitir uma ordem que basicamente limitava as atividades das famílias. Desse jeito, sendo isso pouco tempo depois que Hulac Lombardi herdou sua posição. Hulac construiu um sistema de educação sem distinção. Assim, desde os nobres e plebeus poderiam estudar em sua academia, o que os fez ter muitos talentos em posições chaves pelo império, e todos eram frutos da bondade dos Lombards. Por fim, o império viria a recolher tributos, mas claramente havia algo de errado. Florente esmurra a parente indignada com o fato de seus parentes ter a incrível capacidade de falir a família em apenas 2 anos, e o fato de ela ter pertencido a essa família a irrita mais ainda. Só que nem sempre foi isso anteriormente. Em sua vida passada, ela era apenas uma garota que faleceu em um acidente de trânsito na República da Coreia do Sul. Assim que ela despertou como um bebê recém-nascido, ficou extremamente feliz, pois estava crente que havia nascido em um berço de ouro. Mas lógico que era bom demais para ser verdade, e ela não tinha muito o que fazer. Enfim, mais uma desilusão. Seu pai era o terceiro filho do ex-patriarca da família, mas sua mãe era uma plebeia que nunca foi reconhecida como sua mulher oficial de seu pai. E dessa relação veio Florentia, e enquanto seu pai viveu, ela era amada e tinha seu nome na família, mesmo sendo uma filha ilegítima. No entanto, seu pai veio a falecer aos seus 11 anos de idade, e assim, sem cuidados, ela acabou sendo esquecida. Só que não querendo ser esquecida, Florentia, ao completar seus 15 anos, decide trabalhar para a família Lombardi. E ela, de certa forma, hábil e talentosa, acabou dominando muito mais sobre os negócios da família. Quando seu avô ficou doente, Florente que se responsabilizou em ajudar. E assim, serviu para os demais familiares, que eram nada mais do que parasitas. Mas infelizmente ela só tinha aquilo para fazer, pois tinha suas obrigações, e foi uma época bem difícil para ela. Doente, seu avô se lamenta de remorso, pois se soubesse que Florente era tão capaz, seria ela a matriarca da família. Mas Florente logo trata de negar, pois ela não passava de uma meia Lombardi. E sendo assim, como poderia liderar se sua mãe foi uma plebeia? O que incomoda seu avô no leito já debilitado. Ele nega que Florente seja isso que ela diz, mas que ela sim na verdade é uma Lombardi, e a mais digna de todos para herdar a posição de matriarca, e acaba lamentando também que deveria de ter cuidado dela melhor na infância. Afinal de contas, ela também fora sua neta e tinha muito carinho por ela. Vendo que seu avô lhe confidenciara, Florentia entendeu o porquê se dedicou tanto àquela família. Sim, ela os amava, e infelizmente o futuro seria muito pior, já que assim que seu tio toma posse da liderança da casa, sem nem pestanejar, ele a chuta para fora da casa. Mas Florentia, sem querer partir, pede para que ele não faça isso, humilhando-se como um último desejo. Ela gostaria que ele aceite que ela continue trabalhando lá, e que seu nome poderia ser retirado da linhagem. Só que mesmo suplicando tanto para o seu tio, ele ainda a mandou embora. E assim ela foi expulsa sem direito nenhum a um nome Lombardi e sua herança, levando ao triste fim da família, onde eles conseguem em apenas 2 anos falir, acabando com o incrível legado e história da família Lombardi. O que deixa a Florente irritada, pois estava mais do que óbvio que eles deveriam de ter apoiado o segundo príncipe, pois ele que seria escolhido a subir ao trono, já que o primeiro príncipe era um gastador mulherengo.
Mas o segundo príncipe era filho de uma empregada, e assim ele foi desprezado por eles. O segundo príncipe se destacava em todas as suas participações na academia, e tinha grandes habilidades em política. O círculo antes era dominado pela imperatriz. Os nobres, por si só, foram se cativando por ele, já que era incrivelmente talentoso. E no fim, quando o imperador faleceu, ele foi o nomeado. Já cansada, após beber até demais, Florentia vai embora para sua casa praguejando o quanto seus parentes eram idiotas, e ao quase cair se assusta e decide ir mais rápido embora. Mas ao se virar, um cavalo se choca contra ela, e no fim Florentia pensa que sua vida novamente foi ceifada da mesma forma que na vida passada. Que injusto, pensou, mas acabou indo para o descanso. Florentia acorda lentamente, só para ver à sua frente seu pai, o que a choca, já que ela achava que havia morrido, novamente pelo acidente e sem entender o que está acontecendo, pois olhando ao seu redor, ela se encontra na biblioteca, em uma cadeira diferente. Mas seu pai interrompe seus pensamentos perguntando a ela se está tudo bem, e Florentia já não consegue segurar sua emoção, e se questiona se tem como memórias ser tão vívidas desse jeito, e como tudo estava além da sua compreensão, ela só conseguiu pensar em uma coisa, na qual deveria sair daquele local, para pensar e analisar a situação melhor. E assim pede para seu pai permissão para se retirar ao seu quarto. Seu pai prontamente a libera para ir e pergunta a ela se precisa que ele vá também, mas Florentia se recusa e já partindo tranquiliza dizendo que já estará de volta. Seu pai a pede para não correr, pois ela pode se machucar, mas Florentia, muito enérgica pela situação, sai rapidamente. Só que não antes de notar que as mudanças que ela um dia fizera como adulta ainda não havia sido feita na biblioteca, e foi ao longo do percurso constatando coisas que somente ela saberia até chegar ao seu quarto. Chegando lá, ela se vê no espelho, trazendo uma grande revelação. Ela era uma criança, e assim notou o quão frágil e fraca estava. Florentia, preocupada com sua idade, começa a procurar por uma cicatriz em seu corpo, que havia tido no seu 9º aniversário. Mas ao ver seu corpo, não havia nenhuma cicatriz, e assim entendeu que era mais nova que seus 8 anos de idade. E por fim, ela confirmou que além de reencarnar novamente, ela também voltou ao passado. Se voltando para olhar lá fora, ela nota que até mesmo as árvores que foram cortadas com a posse da casa pelo seu tio ainda estavam intactas. Elas continham um significado valoroso, pois foi dada para a família Lombardi pelo imperador, já que a família havia conseguido méritos para tal floreio. Mas mesmo assim, elas foram cortadas, e Florentia só conseguia pensar em como seu tio e primo eram tolos. Ela lamenta o tanto que seu pai era talentoso e tinha potencial, mas havia falecido muito cedo e não teve a oportunidade de conseguir algo. Mas no meio de sua reflexão, Florentia recorda que seu pai havia falecido somente por conta de uma doença, que não tinha cura na época, mas ela sabia que fora desenvolvida a cura anos após. E assim ela pensa que pode salvar seu pai, e aos prantos ela começa a ter esperanças de sentir que não precisaria perder. Ela poderia salvar ele e Florentia podia soar meio doida, mas com todo o conhecimento que havia adquirido no passado, ela certamente se sentia confiante que iria conseguir salvar seu pai. Ela conseguiria sim, e além disso, nessas condições ela conseguiria salvar a família Lombardi do futuro fracasso também. Mesmo confiante com as ideias que surgem à sua mente, Florentia ainda se sente amedrontada ao relembrar do ocorrido no passado, mas logo se trata de se recompor, porque em primeiro de tudo ela precisa impedir Velzac de se tornar o cabeça da família. A esposa de Velzac, a senhorita Ferral, era prima da mãe do primeiro príncipe. Assim, sem escolha nenhuma, Velzac foi obrigada a dar o seu apoio para o primeiro príncipe e sem ter sequer notado o quanto o primeiro príncipe não era adequado para a função de coroado. Assim, julgando o passado, quem seria a pessoa adequada para o cargo de chefe da família que não busque prejudicar o segundo príncipe seria a solução. É o que Florentia pensa e se lembra das últimas palavras de seu avô, que se soubesse dos talentos dela, com certeza seria ela líder da família. E assim, ela começa a cogitar se deveria tentar, porque ela já sabia de muitas informações, e que principalmente seria o segundo príncipe a ser coroado. Assim, ela começa a sua estratégia de possivelmente tomar a frente e criar conexões com ele. Era só ela usar seu conhecimento do que vai acontecer em 20 anos à frente a seu favor. E assim, Florentia inicia sua jornada de ser a matriarca da família Lombardi. Bom, para que tudo isso ocorra como esperado, ela teria que ganhar a confiança de seu avô primeiro. Na biblioteca, Florentia nota que o bibliotecário Brochu, que ela iria substituir futuramente devido a uma doença na sua vida passada, ainda se encontrava lá. Ele era originalmente um professor famoso na academia. E sem perder tempo, ela diz para ele que gostaria de ler um livro. E ele responde perguntando qual seria o livro que ela gostaria de ler. Ela diz o título de seu livro desejado, cujo nome é Pessoas do Sul. E Brochu questiona se esse livro seria para Lord Galahad. E Florentia diz que
não, que seria para ela mesma. Andando para o escritório de seu avô, decidida em esperar seu pai sair, Florente se encontra feliz por poder ler um livro que na sua vida passada desejou muito ler, mas não pôde, já que fora expulsa de sua família e logo depois a morte a encontrou. Mas antes que seu pai saia da reunião, acaba que seus 2 priminhos, agora pequenos, chegam para incomodá-lo, o que desperta memórias ruins em Florente, já que se lembra o tanto que na sua vida passada eles abusaram dela, sendo que Velzac era somente um mulherengo e Astaliel era um apostador nato, que perdia toda a fortuna da família. Mas no cenário atual para Florente, eles não passavam de pirralhos, o que a fez gargalhar muito, mas logo se tratou de se recompor, já que seria estranho se comportar daquela maneira do nada. No entanto, seus primos não satisfeitos, passam a ofender ela chamando de meio-sangue, e como que ela ousava rir deles. Com esse comportamento, Florente acabou se lembrando de como que era terrivelmente apelidada por eles no passado, e seus primos continuaram a provocar, já que isso era o prazer deles. Contudo, Florente somente pensava que na sua vida passada ela temia os dois, já que era perturbada de forma muito pesada e constante. E sempre que seu pai vinha a intervir, os seus tios faziam pouco caso, já que eram somente crianças brincando. Saindo de seus pensamentos, Florente questiona a Velzac quantos anos ela teria agora. E irritado, Velzac diz que agora ela nem sabe a propriedade mais, e a responde dizendo que ela tem 7 anos. Florente entende então o que foi dito, e comemora que se ela tem 7 anos, então seus primos respectivamente teriam 10 e o outro 8. E logo trata de dizer que ele era o mais velho, então deveria de parar de ser infantil e não ficar chamando ela assim. No entanto, Velzac perde a razão por não aceitar que ela se ache no direito de ser a sua prima e parte para estarpear Florente, que mantém seu olhar fixo nele sem o temer, o que faz Velzac hesitar, mas sua raiva domina e ele acaba ainda puxando os cabelos de Florente, a machucando, por ela ousar olhar para ele, assim completando com o seu discurso de ódio contra ela. Já que era uma plebeia, deveria ir embora, para uma aldeia cheia deles, que ela não era uma Lombardi. Florente, de cabeça baixa, começa a se irritar e sem muito pensar dá uma cabeçada em Velzac, que cai no chão reclamando de dor. Astaliel se preocupa com Velzac, mas Florente o dá um olhar assassino. Velzac levanta dizendo como que ela ousa fazer isso, e que ela não sairá impune disso. E Florente, sem se intimidar, diz que ele não se comporta bem, e parece um cachorro não adestrado. Então ela iria lhe ensinar uma lição. Levantando seu livro, ela o golpeia diversas vezes, desabafando que não deveria de chamar ela assim. Continuasse, ele iria ver o que ela era capaz de fazer. E Florente começa a se lembrar do tanto que ao longo de sua vida passada, ela foi torturada e judiada por eles. Velzac pede ajuda para o seu irmão, o que faz os adultos do escritório de seu avô sair para ver o que está acontecendo. Seu tio a empurra de cima de seu primo, o que a machuca, mas seu pai logo vai lhe amparar, perguntando se ela está ferida. Enquanto seu primo chora nos braços de seu tio, onde o mesmo fala rispidamente que Florente deveria se desculpar com seu filho, mas ela vira a cara e se recusa, causando ainda mais a ira de seu tio. Intervindo no meio dessa confusão, seu avô aparece botando um basta e deixando todos tensos. Seu avô questiona Astaliel sobre o que se passou. Nervoso, ele conta que estavam caminhando, mas que Florente os atacou chutando e batendo com seu livro. Isso faz Florente pensar indignada, como que eles ousam mentir tanto sobre o que havia acontecido. Mas sem perder as esperanças, Florente entende que só poderia confiar agora no julgamento de seu avô, e o encara firmemente, o que faz seu avô questionar Astaliel se ele estava certo sobre o que tinha dito, e que Florente os teria atacado sem nenhuma sequer razão ou provocação, o que faz Astaliel se tremer. Mas Velzac corta a conversa, interrompendo, acusando Florente de que ela sempre odiara eles. Mas seu avô o corrige, pois ele não deveria de ficar se intrometendo numa conversa sem ser chamado. Onde que estavam seus modos? E com a bronca de seu avô, Velzac cai no choro. Florente pensa o quanto ele era tolo, já que ela sabia que seu avô não gostava de ser interrompido quando estava dialogando com outra pessoa. Seu avô se volta para ela, a questionando o que tinha acontecido entre eles. E Florente pensa que se fosse no passado, ela provavelmente não teria conseguido encarar seu avô, já que era chorona e medrosa. Seu pai atira de seus pensamentos, falando com ela, e Florente, decidida a se impor, dá um passo e fala para seu avô que não fez nada de errado. E seu tio a interrompe a criticando, já que fora ela que estava batendo em seu filho. Mas seu avô o corrige, já que ele estava cometendo o mesmo erro que seu filho. Assim, Florente continua sua narrativa e conta que estava esperando por seu pai, quando de repente os seus primos se aproximaram dela e começaram a zombar dela, a ofendendo, chamando-a de meio-sangue, e ela pediu para que parasse. Mas aí eles começaram a bater nela. Seu avô questiona quem que bateu nela, dos dois, e Florente diz que foi o Velzac. E sem nenhum medo mais, ela ainda diz que eles a chamaram de cadela, e que era para ela ir morar em uma vila de plebeus. Florente lamenta que provavelmente seu pai vai ficar horrorizado ao descobrir tudo, mas valerá a pena, já que ela precisa revelar a real forma de como ela fora tratada, e como esses dois garotos são podres desde a infância. Seu avô pergunta se isso foi a causa de ela ter partido para cima e ter começado a bater no seu primo Velzac. Mas Florente diz que não,
já que a razão de ela ter batido nele foi porque Velzac disse que ela não era uma Lombardi. E mesmo sabendo que era uma meio-sangue, já que sua mãe não ganhou o título de esposa até o fim de sua vida, então ela não pretendia refutar esse fato. Mas apesar disso, ela era uma verdadeira Lombardi, já que seu avô reconhecera como tal. E pensa com ela mesma que era uma melhor que todos eles, que só sabiam destruir a imagem da família. E assim, seu avô questiona que ela teria vindo a agredir eles por conta do fato de eles não aceitarem como uma Lombardi, e que a ofensa de meio-sangue não era o motivo da sua ira. E Florentia concorda prontamente que sim, estava correto, já que ela se considera uma neta orgulhosa também. Seu avô a encara questionando se seus joelhos não doem, pelo fato de estarem ralados. E Florentia, sem perder tempo, também afirma que sim, estão doendo sim. Mas seu avô, sabendo de seu passado, chorona pergunta novamente o porquê de ela não estar chorando. E ela diz que vai chorar. No entanto, só depois de esclarecer tudo, e somente irá fazer isso no seu quarto sozinha. Seu avô fica surpreso, mas cai na gargalhada com a fala dela. E seu filho, o pai de Florentia, o interrompe dizendo que seria melhor ir tratar os ferimentos da garotinha. Seu avô compreende a situação e concorda que devem partir para isso. Só que Florentia, não querendo abandonar seu livro, corre para recuperar ele no chão, sem passar despercebido por seu avô, que vê e pergunta se fora ela que pegou esse livro emprestado. Florentia responde que sim, mas se desculpa. E seu avô a indaga do porquê ela estar se desculpando. E ela diz que era por conta de ela ter destratado o livro, já que usara ele para esbofetear seu primo, e que um livro era para adquirir conhecimento, não para ser usado como uma arma para eliminar seus inimigos. Seu avô então diz que alguns segundos atrás ela não tinha dito que não havia feito nada de errado. Florentia nota a astúcia de seu avô, mas logo rebate dizendo que é importante também reconhecer seus erros, quando se nota. E seu avô, finalizando a conversa, concorda com ela e os libera para partir. Seu pai então concorda também e a chama para ir, mas seu tio revoltado reclama de como ele poderia deixar ela ir embora assim, sem mais nem menos, e furioso com Florentia, já que fora ela que bateu no seu filho e deveria de ser punida de acordo. Seu avô, com uma voz de poucos amigos, fala com Viese, já que como que ele ousa questionar sobre uma decisão dele? E Viese, já se arrependendo de ter se exaltado, fala que não era essa sua intenção, já que ele estava apenas querendo que a menina fosse corrigida. Florentia pensa em como seu tio era besta, e não entendia a situação. Mas seu avô, antes mesmo que alguém diga mais alguma coisa, avisa estar encerrado esse assunto, e que todos devem ir embora, fechando assim a sua porta do seu escritório, não dando nenhuma chance para mais nenhuma conversa, e deixando para trás seu tio furioso com ela, que não desiste, e ainda tenta reclamar de algo para seu pai, que já logo se põe a pedir desculpa pela situação, mas fala que seu pai dera permissão para ir embora, então seria isso que ele iria fazer. Mas não antes de afrontar seu irmão, deixando um breve recado no qual ele estaria levando uma brincadeira de criança a sério demais. E sem perder tempo, Florentia também se põe a fazer uma careta para ele, deixando os seus dois tios embasbascados. E Florentia é feliz da vida com o final que se chegou. No quarto, tratando de seus ferimentos, seu pai fica triste por ela ter se machucado tanto daquele jeito, e que poderia até deixar uma cicatriz. Ele fica extremamente preocupado. Mas alheia a essa preocupação de seu pai, Florentia pensava que no seu 8º aniversário ela também ganhou uma cicatriz no mesmo local devido a uma queda. Então, era inevitável, ela teria a mesma cicatriz afinal. Mas era melhor do que ter ossos quebrados. O médico que estava examinando a pergunta se ela sente dor em mais algum lugar. E ela se põe a mostrar seu pulso, já que Viese a empurrou e ela caiu de forma desfavorável, machucando ali. E era um absurdo um adulto a empurrar daquele jeito, já que ela ainda era somente uma criança. Seu médico, olhando a situação de seu braço, avisa que ela não teve nenhum osso quebrado, mas que deveria ter cuidado com a mão por um período de tempo. E ele iria preparar um medicamento para a região que precisava ser tratada. O pai de Florentia agradece o Dr. O'Malley, mas que agora gostaria de uma conversa com a sua filha sozinha, e questiona o médico se ele poderia dar um momento de privacidade, que prontamente diz que sim e se retira dizendo que qualquer coisa ele estará no seu consultório. Então, se precisar, era só chamar. Seu pai passa a perguntar para Florentia do porquê ela não ter dito que esses patifes a estavam incomodando. E Florentia olha para seu pai e vê nos seus olhos que eram iguais aos seus, mas com a preocupação estampada neles. Então ela se põe a dizer. Florentia diz que eles falavam que se ela dissesse alguma coisa, eles iriam bater nela de novo. O que deixa seu pai extremamente revoltado com a informação. Mas Florentia trata de acalmar ele, já que depois da grande surra que ela dera neles, dificilmente eles voltariam a aprontar novamente. E que ela vinha tolerando o comportamento deles, mas que não iria fazer mais isso. E se eles batessem nela, ela iria revidar à altura. E se mesmo assim nada resolver, ela iria contar para os adultos e começaria a chorar. E com isso seu pai não precisaria se preocupar mais. Meio sem acreditar no que Florentia disse, ele acaba concordando com ela.
e que ela deveria de fazer isso mesmo. Mas antes de finalizar a conversa, seu pai a pergunta do porquê ela ter chamado de pai, sendo que ela sempre estava acostumada a chamar ele de papai. E Florente se recorda que era verdade. Teria que prestar mais atenção e corrigir esses detalhes. E assim chamou seu pai de papai, deixando ele satisfeito. E finalizando, ela diz que eles viveriam muito felizes juntos. E seu pai a pega no colo, concordando com o que fora dito. Florente então pensa que seu pai poderia não entender o verdadeiro significado do que ela afirmou ali naquela hora, e que provavelmente nunca saberá, mas que ela definitivamente não iria permitir que seu pai morresse em vão como antes. Ela iria proteger ele e sua família Lombardi. Agora, já descansada da aventura turbulenta anterior, Florente se encontra no meio de um planejamento para conquistar o reconhecimento de seu avô. Já que não importava o quão patético Viese fosse, ele ainda era o filho mais velho de seu avô. E por isso, muitas pessoas de fora e de dentro da família Lombardi implicitamente o consideravam como o futuro herdeiro da família. Pior de tudo era que seu segundo tio Laurels estava preocupado em lamber as bolas de Viese. E seu pai era alheio a tudo isso, já que só queria ler seus livros em paz. Se Florentia fosse se comparar com Viese, ela teria que superar 3 obstáculos, no qual primeiramente era o fato de ela ser a filha do terceiro filho, cuja presença era quase imperceptível. Segundo, uma criança meio sangue, e por último, ter uma mulher. Em meio a seu devaneio, seu pai a questiona se seu livro estaria do agrado dela, e Florentia se põe a responder que sim, estava muito divertido, levando ela a lembrar também que no caso ela ainda era muito jovem, para qualquer que seja a coisa a se fazer. Na vida passada dela, seu avô veio a adoecer por conta de estar sobrecarregado, já que ele não pôde confiar em nenhum de seus filhos as responsabilidades da família Lombardi. Mas antes que isso ocorra novamente, Florentia estava decidida em mostrar o seu valor. Só que novamente vinham os grandes obstáculos que já foram pensados anteriormente. Afinal, ela era uma filha ilegítima, e uma menina, e sem nenhuma sombra de dúvida, ela tinha certeza que essas situações viriam a importunar, mesmo se um dia ela consiga herdar a posição da matriarca na família. Então, ter o apoio do segundo príncipe seria de grande ajuda para ela. E assim, determinada no seu plano, ela teria que ganhar a confiança do segundo príncipe, nem que fosse só para manter sua família viva. E para que isso ocorresse, ela precisaria ganhar pontos com ele e demonstrar o seu apoio a ele ao máximo, já que um dia ele viria a ser o príncipe herdeiro no futuro. E assim, eliminaria qualquer chance de a família Lombardi ter um imperador averso a eles. E ela tinha fé que eles poderiam se tornar grandes amigos. Florentia, deitada pensando que fora nessa época que a mãe do príncipe Ferris veio a falecer. E já que no passado a mãe do segundo príncipe morreu nessa estação chuvosa, e a pobre coitada nem sequer conseguiu chamar um médico para se tratar por conta da imperatriz. E em resposta a essa crueldade, o segundo príncipe retribuiu o favor assim que se tornou herdeiro, mandando encarcerar a imperatriz em uma área isolada. E ninguém nunca soube de que doença ela veio a falecer. Se for levar isso em consideração, o príncipe tinha um temperamento forte. E mesmo assim, nesses dias que se correm, ele está vivendo em completa solidão. E Florentia pensa que se pudesse sair de casa, ela o iria ver imediatamente. Mas crianças com o sobrenome Lombardi estão proibidas de perambular livremente fora de casa, até completar seus 11 anos de idade. Florentia tenta manter sua calma sobre a situação, e também mantendo sua esperança, já que teria que pensar em conseguir a exceção à regra de não poder sair, que era uma autorização do patriarca da família. Então, era questão de tempo. Interrompendo seus pensamentos, Florentia olha para um barulho na porta e finalizando seus planos de reunir todos os poderes necessários para que seu plano dê certo, se vira para ver quem está chamando na porta. E nada mais nada era do que senão o braço direito de seu avô. O seu pai o recebe, e Florentia fica em choque por ele estar ali, já que essa mesma pessoa seria o escolhido no futuro próximo para administrar os negócios da família Lombardi. Seu pai conversa com Cleveland, o perguntando se ele teria algum recado importante para seu avô. E ele diz que não, que veio ali para ver Florentia. E ela fica confusa, já que não entende o porquê de ele estar ali atrás dela. No escritório, seu avô e seu braço direito conversam sobre o livro que Florentia pegou, emprestado. E Cleveland diz que muito provável seria somente um mal-entendido, e que ela o pegou emprestado atraída somente pela capa, já que livros de conto de fada tinham uma aparência similar. Já que se tratava de um livro muito complexo de pesquisa, dificilmente ela teria interesse nesses assuntos, dada a sua idade. E o avô de Florentia concorda, vagamente, que poderia sim ser esse o motivo de ela ter o pego. O que faz Cleveland questionar se Hulak estava criando esperanças de Florentia não ser uma criança comum. E Hulak diz que era exatamente por esse motivo que o chamou ali, para que ele descobrisse isso. E assim, o avô de Florentia decide deixar que ela se reúna com as demais crianças para ter aulas. E Cleveland fica receoso em prosseguir com essa ideia, já que Florentia era uma criança, e que nessa idade, elas teriam dificuldades até mesmo para se manterem acordadas. E quem dirá passar a ter aulas? Mas
Rulac não acredita que Florente seja uma criança normal. E Cleveland o indaga de porquê desse desejo repentino. O que ele estaria em mente? E Rulac decide contar suas ideias, dizendo que o fato da mãe de Florente ter sido uma bela jovem nômade o fizera não prestar atenção no fruto dessa união com seu filho. Mas agora, pelo que viu mais cedo, ele estava começando a ter esperanças de que ela seria sim uma boa candidata para herdar o seu sangue de forma digna, o que deixa Cleveland descrente pela revelação de Rulac. Já indo em busca de analisar se Florente era digna ou não de ter aulas com ele, Cleveland se encontra com Florente e se apresenta para ela, mas não sem antes se recordar da sua condição, que se Florente não atingisse suas expectativas, ele não lecionaria para ela. Mas ao chegar lá, ele é recepcionado por ela com uma etiqueta perfeita para sua idade, e que até o tira a atenção e acaba somente admirando. Florente diz que só fez daquela forma por ter aprendido em um livro, o que agradou muito Cleveland. Florente sabia que ele era o responsável de dar as aulas para os lombardos, e essas aulas primeiramente podem se parecer aulas normais, mas na verdade é uma primeira provação onde todos os lombardos são duramente avaliados pelo seu nível de competência. E assim, as crianças que são capazes de seguir a aula recebem uma chance de participar, não importando a idade delas. Sendo assim, a diferença na habilidade deles começam a aparecer no momento em que começam as aulas. O que também vale a pena se destacar era o fato de que não existia um final para o término das aulas. Logo, se esse aluno era dispensado, era o mesmo que dizer que havia fracassado no teste e sido desqualificado. Por último, as avaliações que cada criança recebe eram diretamente entregues ao chefe da família. Assim, Rulac, que era o mais rigoroso de todos, ele estaria monitorando cada ação de cada criança. Florente se recorda que só passou a ter essa oportunidade de ser aceita nessas aulas quando completou seus 9 anos de idade. O que será que havia acontecido para ela conseguir umas chances dessas tão cedo? Refletiu ela sobre. Tirando ela de seus pensamentos, Cleveland pergunta se está tudo bem, e ele fazer algumas perguntas, e que ela poderia responder elas da melhor forma que achar. Florente concorda, e assim Cleveland começa questionando sobre o livro que ela havia pego na biblioteca, emprestado. Florente puxa da sua memória que seu avô era o único a notar e questionar sobre o livro, no passado, e assim ela assume isso ser uma bela oportunidade para ela, e se volta para responder Cleveland, dizendo que sim, fora ela que pegou o livro que estava lendo ele ontem. E assim Cleveland questiona do que se trata esse livro, e Florente se põe a responder que não pôde ler muito, mas que aparentemente seria sobre um grupo de pessoas fascinantes que vivem juntas na floresta mais ao sul do Império, e que o livro retrata um relato sobre esse povo. E Cleveland continua após demonstrar concordância com o tema do livro. Ele pergunta quem seria o autor do livro, e ela prontamente diz que é Rolipe, e que essa informação estava escrita na capa do livro. Ele questiona agora do que se trata o primeiro capítulo do livro, e ela diz que o autor do livro reconta a história de como ouviram falar sobre o povo do sul. E assim Florente olha para ele e vê que era facilmente perceptível o que ele estaria pensando, já que deveria de achar que ela estava perambulando com esse livro como se fosse um mero brinquedo. E no fim, ela entendia o porquê de ele pensar assim, dela, já que a temática do livro era entediante até mesmo para os adultos. E assim, ela decide interromper seus pensamentos, o questionando se ele queria ler o livro, e que mesmo ela estando curiosa para saber o final, emprestaria para ele poder ler. E Cleveland a responde, dizendo que não precisava, pois já o tinha lido antes que ela. Assim ela poderia manter o livro, e Florente agradece, aliviada por manter sua aquisição de valor. Cleveland, pensativo, acredita que ela não está mentindo sobre as suas respostas. Então será que ela realmente teria interesses assim? Partindo para a sua próxima questão, Cleveland diz que Rolipe, ele escuta 3 rumores sobre o povo do sul. E no meio de sua frase, Florente o interrompe para o corrigir, já que ele estava se confundindo, e que Rolipe não era um homem, e sim uma mulher. Cleveland fica em choque, sem entender. Assim, Florente pega o livro, e para provar seu ponto descrito na capa, continha que ela fora uma mulher, estudiosa. Cleveland pega o livro e percebe que realmente a informação que ela disse era verdadeira. E assim vê que se confundiu por conta de acreditar que as publicações de pesquisas bem conhecidas teriam somente feita por homens. E Florente não deixa isso quieto, já que ela sorri dizendo que ele não deveria de ter prestado muita atenção ao ler o livro. Cleveland só consegue se surpreender. Afinal, como que uma criança poderia conseguir ler texto como esses tão profissionais? E assim, ele declara que não tem mais nenhuma pergunta para ela. E finaliza convidando Florente para participar de suas aulas que passariam a ser administradas para ela no 6º dia da semana que vem. E que ela poderia ter dificuldades para acompanhar a turma, mas que tudo ficaria bem, se ela se esforçasse. E Florente, animada, diz que acredita ser capaz de acompanhar sim, pois tudo seria muito divertido para ela. Seu pai, super feliz pela notícia, fica empolgado por ela e a abraça comemorando essa nova etapa, e a elogiando já que ela era tão capaz e uma garotinha brilhante. Se despedindo, Cleveland agradece e se retira, deixando assim os dois. Na sua volta, ele pensa que já estava quase abandonando a vida de professor, já que era muito maçante.
Mas agora ele teria uma motivação para poder ir, já que seria bem interessante ensinar uma criança como ela. Seu pai a convida para fazer um piquenique, todo animado, já estando até preparado com suas cestas de guloseimas. Florentia fica surpresa com esse convite repentino, mas seu pai tenta convencer mais ainda, dizendo que está levando seus doces favoritos e que no caminho poderiam passar no médico para agradecer por ele ter cuidado de suas lesões. E assim, aproveitariam o clima que estava maravilhoso também. Florentia logo entende que ele queria que ela fosse ver o médico, no retorno, para ver se estava tudo bem, e achou adorável o comportamento de seu pai. E a animada responde concordando em ir, deixando assim seu pai feliz em saber que eles estão em sintonia. Chegando no consultório do Dr. O'Malley, ele estava orientando sua aprendiz Stella. Assim que percebe que Lord Galahad chega, ele o cumprimenta. O pai de Florentia pergunta se eles estariam chegando no momento inoportuno, e o médico logo se põe a rir e dizer que não, ele só estava dando algumas dicas para Stella, sua aprendiz, e assim também apresenta ela a Lord Galahad e Florentia. Florentia desce do colo de seu pai e se aproxima de Stella, puxando o jaleco dela. Florentia pede para que seu pai, que seja a aprendiz quem examine ela. Seu pai responde dizendo que o médico estava ali, então não havia necessidade. Mas Florentia não cede, dizendo que gostaria de ser examinada por Stella, já que havia gostado dela. E querendo mediar a situação, o Dr. O'Malley diz que irá acompanhar as duas, e que Stella era extremamente talentosa. E assim ficaria tudo bem. Fazendo dessa forma, o pai de Florentia concorda com aquela situação, deixando Florentia feliz da vida, que pensa consigo mesma que era claro que Stella era talentosa, já que fora ela quem desenvolveu a cura que ela tanto estava buscando futuramente. Já na sala, Stella aparenta meio nervosa ao tocar em Florentia, para ver seu estado. Percebendo isso, Florentia puxa assunto com o aprendiz, perguntando se seu nome era Stella mesmo, e que achou seu nome muito lindo. Em seguida, ela já fala sobre seu nome e de seu pai. E logo, após ela já questiona Stella de qual tipo de aprendizagem ela estava fazendo com o Dr. O'Malley. Stella responde dizendo que o doutor a ensinava farmacologia, e Florentia se empolga, trata de elogiar Stella, já que então futuramente ela também se tornaria uma médica. Mas Stella diz que ainda tem um grande caminho para percorrer, para se tornar uma médica. E Florentia, não se importando por estar satisfeita, diz que nas próximas consultas, ela também seria examinada por Stella novamente. Stella diz que o inchaço no braço de Florentia diminuiu bastante, e que agora, então, poderia mudar o medicamento. E concordando com o que fora dito, Dr. O'Malley parte para buscar o recipiente, com um extrato de ervas. E nesse tempo, Florentia fica aliviada, vendo que Stella agora parecia mais relaxada. Porém, seu foco estava tanto em acalmar a situação, que mal ela esperava que o remédio que teria que tomar era horroroso, a causando até calafrios. Animada, Stella volta com o medicamento, explicando que após ela consumir o medicamento, certamente que o inchaço iria embora de vez. Mas Florentia, ao invés de estar feliz com isso, estava apavorada, já que era um remédio de um aspecto ruim. Choramingando, ela olha para seu pai, que a tranquiliza, dizendo que assim que ela tomar, ela poderia comer seus doces favoritos. Por fim, só restava uma única opção, que era beber o remédio. Florentia segura seu fôlego e vai e o toma de uma vez. O Dr. O'Malley a elogia, dizendo que ela tomou tudo certinho, e como agradecimento, Florentia oferece os seus biscoitos para Stella e o Dr. O'Malley, como forma de agradecimento por terem cuidado dela. Dr. O'Malley agradece, e Stella, meio tímida, também. Seu pai a pega no colo, decidindo já partir. Pergunta para Florentia se estava de acordo, e ela prontamente concorda e se despede deles. Florentia pensa que ter conhecido Stella agora foi inesperado e de uma grande sorte, e assim pensou que deveria chamar ela para examinar das próximas vezes, já que ela teria que criar uma boa relação com Stella para se tornarem próximas. Ainda com seus pensamentos, Florentia se recorda que nessa época acabou tendo um escândalo, e observando ao seu redor no caminho de casa, ela vê uma carruagem com uma bandeira que continha um emblema conhecido dela. Já no escritório, seu avô conversava com Clem e disse que gostaria de saber a sua opinião e como sua neta se saiu no teste que ele aplicou. Cleveland diz que finalmente conseguiu entender o que Hulak havia dito. O avô de Florentia o critica dizendo que era só isso que ele tinha para dizer e que ele sempre era mesquinho com suas avaliações. Cleveland o responde dizendo que não, ele ainda havia outras coisas para mencionar de sua análise. Cleveland conta que depois que avaliou Florentia, ele foi conversar com os criados que trabalhavam ali próximo da casa de Lord Galahad, e nenhum deles notaram a inteligência excepcional que a senhorita Florentia possuía. E quando ele anunciou que Florentia atendia todos os requisitos para participar de suas aulas, o pai da menina também comemorou surpreso. E assim Hulak e Cleveland entenderam e acreditavam que Florentia vem escondendo suas habilidades até agora. E Cleveland pergunta para Hulak o que ele achava disso. E Hulak pensa sobre o que fora questionado, mas Cleveland interrompe seus pensamentos dizendo que são somente suposições. Hulak expressa sua opinião dizendo que achava lamentável, já que isso tornava óbvio que Galahad não possuía habilidade suficiente ao ponto de uma menina achar necessário esconder suas habilidades.
Cleveland diz a seu chefe que ele não precisava se precipitar nas suas decisões. E assim Hulak concorda, que vai apenas observar a situação e pede para Cleveland que após as suas aulas ele trouxesse um relato sobre Florente. Cleveland concorda e Hulak diz que está atrasado para o seu itinerário. E batendo na porta entra o tio de Florente com o nobre de Durac. No escritório, com a chegada dos visitantes, a conversa se desenrolava. E Cleveland estava tentando entender a proposta deles, na qual o nobre dono da Dulac estava tentando vender tecidos que normalmente só estão disponíveis ao sul da capital. Mas atualmente, a companhia Dulac não conseguia lidar com um transporte tão longo, e então ele queria que os lombardes tomassem conta disso. E sim, era o que o dono da Dulac queria. Ele demonstrava grande contentamento com o que fora dito. Continuando com seu discurso, Cleveland também pergunta se ele também está planejando pegar dinheiro emprestado para os tecidos no banco dos lombardes. E descaradamente, o dono de Dulac diz que sim. Se possível, ele gostaria de requisitar uma grande soma de dinheiro também. Cleveland se demonstrava claramente irritado com a situação, e sem nem ao menos notar, o tio de Florente acha fenomenal a ideia, e acredita que não tem nada mais para se discutir. Estava ótima aquela situação levantada, que aquilo seria um acordo incrível, esperando assim a aprovação de seu pai. O dono de Dulac disse que não precisaria se preocupar com a retribuição do valor, já que ele, Croyten Angenas, dono da companhia Dulac, jurava pelo seu nome manter a parte dele do acordo. Cleveland, indignado, pensa consigo mesmo que o cara poderia ser da família da imperatriz, mas que isso não justificava sua arrogância para tal proposta. Quem ousaria cobrar taxas adicionais como um credor, a não ser que essa pessoa esteja tentando comprar uma briga com a família imperial? No final das contas, eles estão deixando todo o trabalho e os riscos para os lombardes, enquanto eles só aproveitam o lucro. Assim, se fosse o caso, se o negócio falhar, os lombardes vão precisar de assumir toda a responsabilidade pelos resultados. E Cleveland pensa firmemente que o Lord Hulaco não iria permitir um acordo tão ultrajante como esse. Mas no fim, Hulac dá sua resposta que choca Cleveland. Afinal, Hulac diz que vai deixar isso nas mãos de Viese, que era para ele ir adiante desde que deveria de ter certeza de não cometer nenhum erro. Cleveland ainda protesta, mas Viese, empolgado com o que ouviu, ignora o conselheiro de seu pai, dizendo que sim, Hulac, seu pai, podia confiar nele e sai chamando Sir Croten para poder discutir sobre mais detalhes na sala dele. Mas antes que eles partam para a sala de Viese, Cleveland os interrompe pedindo que eles no mínimo deveriam de autorizar a análise dos bens, já que era um procedimento que deveria de ser seguido em qualquer negociação, já que dessa forma eles não poderiam de negociar sem saber exatamente com que mercadoria eles estavam lidando. Sir Croten para tentando entender, mas Viese menospreza Cleveland, dizendo que ele era apenas um serviçal da casa. Assim, seu convidado não precisava dar ouvidos ao que ele estava dizendo. E virando-se para Cleveland, ele o repreende dizendo que ele somente estava responsável de cuidar das crianças. Assim como que ele se atreve a tentar interferir nos negócios pessoais da família, era para saber seu lugar e cair fora dali. Viese pensa consigo mesmo que se tudo der certo nesse acordo, a família Angenas, eles vão ficar devendo a ele um favor. E para que isso acontecesse, ele não se importava com quanto dinheiro isso vai custar, já que as riquezas vão naturalmente vir até ele, contanto que ele acumule poder o suficiente. Por fim, a dívida deles vai em breve se tornar um degrau para que ele fique um passo mais perto do poder da família imperial. Hulac comenta sobre inspecionar os bens, e acredita que isso não seria pedir muito, e olha e pergunta para o seu convidado Croten sobre o que ele achava disso. Viese, meio sem jeito, tenta remediar a situação, mas Croten logo diz que poderiam sim fazer isso, que eles têm algumas amostras de tecido no armazém da capital, então ele irá trazer essas amostras da próxima vez. Viese, tentando puxar o saco de Sir Croten, se desculpa pela situação, mas o mesmo não se importava com isso, já que o próprio Lord Hulac requisitou era o mínimo que ele poderia fazer. Assim, ele concederia seu pedido. No meio da bajulação de Viese, irritado era Cleveland, vendo que Viese parecia patético de joelhos, implorando para que uns convidados pegassem seu dinheiro emprestado com eles e sua mão de obra. Viese se despede de seu pai e Cleveland, ainda em seu julgamento, pensa que como seria possível um filho como ele, tão patético, pode ter vindo do próprio Lord Hulac. E assim, já não se aguentando mais, Cleveland diz para Hulac que esse acordo era ridículo e que ele deveria de reconsiderar isso. Mas Hulac o interrompe dizendo que se fosse Shanette, o que ele teria pensado sobre ele? Cleveland o responde dizendo que Shanette nunca teria vindo com um acordo tolo como esse em primeiro lugar. Hulac concorda com seu conselheiro, mas que se fosse o caso, certamente teria cogitado a pensar sobre o que teria de vantajoso nesse acordo. No fim, Hulac sabia que estava numa situação um pouco tanto como preocupante, já que um de seus filhos era muito extremo, e o outro não pensava muito, e o terceiro tem um coração tão fraco que não tenta fazer nada. No meio de todos, a Shanette seria a mais adequada ao posto de herdeira.
mas Rulac não confiava em seu esposo. O marido de Jeanette a tratava bem, então ele gostaria de dar uma oportunidade de todos participarem na busca da herança. Já que no fim, o que restava a Rulac era observar o que suas crianças estavam tentando fazer. Então declarou para Cleveland que esse seria mais um de seus testes. Um teste para angenas e viés. Cleveland comenta que seu Lorde tinha grandes expectativas de Lady Florentia um tempo atrás. Rulac concorda, afinal, ela era esperta, mas não tem como saber ainda a verdadeira extensão de seus talentos. E acima disso tudo, ela ainda era muito nova. Então, o mais sensato seria somente observar por enquanto, já que ela mal começara a ter suas aulas. Florentia se encontrava parada em frente a uma sala. Ela estava tentando ver se era ali mesmo o lugar que passaria a ter suas aulas. E decidindo entrar para conferir se lá seria o local, ela parte para dentro. Afinal, já que se não fosse ali, seria simples, era só ela voltar para procurar o lugar certo. Já lá dentro da sala, Florentia vê que tem vários de seus parentes lá dentro, e nota que até mesmo alguns deles ficam surpresos com sua presença ali. Lógico que seu primo Velzac também estaria ali, e ele foi o primeiro e único a demonstrar um grande descontentamento. Lauren, surpresa pela presença dela ali, a questiona como que ela poderia estar ali, mas Velzac, com sua incrível delicadeza, a interrompe gritando rudemente, e a questionando do que ela estaria fazendo ali. Florentia, já meio irritada, o responde dizendo que estava ali para ter aulas, mas Velzac se recusa a aceitar que isso seja possível, e a chama de mentirosa. Mas Florentia não deixa por menos, e diz que sim, ela iria ter aulas ali, porque seu avô a permitiu, e Velzac, fazendo jus a seu temperamento, grita diversas vezes que ela era mentirosa. E por fim, como que ela se atrevia a estar ali no mesmo lugar que ele? Florentia, em seus pensamentos, acredita que seria a maior perca de tempo discutir com um pivete como ele. E a escolha mais sensata seria ir se sentar. Mas seus outros parentes, Myron e Guilherme, ficam na sua frente a impedindo de ir se sentar e conversam com ela. Florentia fica meio em choque, já que nenhuma vez esses dois demonstraram interesse nela, na sua vida passada. Mas contrariando seus pensamentos, eles a olham com olhares de admiração e questiona do que aconteceu com Velzac, se ela teria brigado com ele mesmo e ainda por cima de tudo vencido. Velzac, irritado, diz que deve ter alguma coisa errada e queria contar tudo para seu pai. E no meio da reclamação de Velzac, seus outros dois primos não paravam de questionar como que ela fez para ganhar e como teria batido nele. Florentia, nesse meio caótico, começa a pensar que raios estaria acontecendo. Mas para seu alívio, Cleveland aparece na sala, conferindo que todos estavam ali. Então, a aula iria começar, por fim ordenando que todos tomassem seus lugares. Já sentada, Florentia fica aliviada pela aula ter se iniciado. Mas para seu desconforto, seus dois primos de sua tia Jeanette estão sentados, cada um de um lado seu, a admirando de forma aguda, o que a faz recordar que na sua vida passada, eles nunca sequer tiveram interesse nela, e muito menos foram gentis. Muito pior que isso, quando ela era importunada e agredida pelos seus outros dois primos, eles nunca sequer reagiram a nada. Então, ela não entendia a incrível atenção agora, e isso a estava preocupando. A aula já estava a todo vapor e Cleveland estava explicando sobre a temática do dia. Mas no meio de seus devaneios, Florentia nota que certas coisas ainda permaneceram da mesma forma. Como seu primo, que estava tranquilamente cochilando no meio da aula. Já que ele sempre foi um ignorante, estaria explicado o motivo, já que duvidava muito que eram os ensinamentos dos Lombardes que eram fracos. Afinal, era ele que não prestava atenção. Florentia, em seus pensamentos, se perguntava do porquê o professor não intervia, já que não tinha como ignorar aquele som de ronco vindo de Velzac. E nessa hora, o professor olha para ela e sorri. Florentia sente um pequeno calafrio, e já logo vai entendendo que ele não iria motivar ninguém a se interessar pelas aulas. Assim, ela logo percebe que tudo sobre ele seria relatado para seu avô. Então, descoberta essa informação, Florentia se coloca a todo vapor a prestar o máximo de atenção nas aulas de Cleveland. Encerrando a aula de hoje, Cleveland chama a atenção de todos, dizendo que iria deixar uma tarefa especial para eles, e que o prazo para a entrega do dever de casa era até a próxima aula deles, assim surpreendendo todos que estavam ali. Cleveland mostra para eles um tronco, todos ficam chocados, sem entender nada. Mas Cleveland não se importa e continua falando que esse material era duro e crescia rápido, mas que também era leve, por isso era muito utilizado no continente. A tarefa deles era de vender esse tronco e trazer o que conseguisse da venda do tronco. Cleveland explica que eles poderiam utilizar de qualquer método para vendê-lo. Sugere que podem dividir a madeira ou queimá-la. Mas havia apenas uma condição, na qual eles não poderiam vender aquele tronco utilizando de sua posição. Eles deveriam de vender para pessoas que realmente necessitavam do material. Assim, exposto sua tarefa, Cleveland recebe seus alunos uma breve reclamação de que aquela atividade seria no mínimo chata. A senhorita Lauren muda o foco, perguntando para Cleveland se seria ela que teria que carregar aquele tronco para sua casa. E Cleveland a responde dizendo que aquela ali na frente deles era apenas uma amostra, que os demais produtos de toras e lenha seriam enviados para o quarto de cada um deles. Lauren solta um suspiro de alívio. Ao lado,
Sem deixar passar despercebido a cena, estava Florentia com seus pensamentos. Afinal, ela realmente não acreditava que Lauren vinha da mesma família que Velzac. Justo quando pensava sobre isso, Velzac grita dizendo que não irá fazer nada disso. Afinal, por que ele teria que fazer algo assim? Pois ele não tinha necessidade de lidar com isso. Ele poderia fazer com que pessoas abaixo dele fizessem esse trabalho. Florentia pensa consigo mesma no quão forte que não foi colocado o pensamento de nobre na cabeça de Velzac. Porque para ele se portar dessa forma, só havia essa explicação. Se for parar para pensar em como os antigos nobres foram ensinados, a nobreza não tocava em dinheiro, pois era um comportamento que não condizia com a dignidade da nobreza. Mas isso era coisa do passado, já que nos dias atuais todos sabem que não tem como evitar trabalhar com dinheiro, mesmo você sendo um aristocrata. Você não poderia fazer nada sem o dinheiro, ainda mais se você estiver se estabelecido em cima de Durac. Mas Velzac e sua mãe continuavam com suas tolices, pensou Florentia. Clevan, em resposta ao que Velzac disse, se colocou a dizer para todos ali que somente havia uma alternativa então, na qual seria ter que reprovar ele, o que causa uma enorme irritação em Velzac, que o questiona gritando do porquê ele tinha que reprovar. Clevan diz que não vê outra alternativa, já que a atividade era de venda, e ele simplesmente se recusava a fazer. Então, era natural que, com a não conclusão da atividade, ele deveria de reprovar. Mas Velzac, não satisfeito com a explicação de Clevan, diz que ele deveria de mudar a tarefa dada, porque era uma atividade estúpida desde o início, reclama zangado. Mas enquanto ele ficava lá no seu mundinho de reclamações, aparentemente todos estavam de acordo com a atividade. E Clevan ainda os anima, já que ganharia dinheiro, e ele mesmo iria dar um prêmio especial para a pessoa que mais faturar nessa tarefa. E assim finalizou desejando boa sorte e que todos deveriam de trabalhar duramente. Velzac, não satisfeito, se irrita e sai batendo a porta. E Florentia só conseguia pensar no quão aquela criança era uma sem cultura. Mas não era esse o momento de se preocupar com Velzac e suas infantilidades, e sim focar na atividade dada. Seus primos se despediam dela, mas Florentia estava concentrada, já que ela acreditava que a lição aparentava ser muito simples, mas certamente que não seria tão fácil quanto parece. Na forma bruta que a matéria se encontrava, ela não iria conseguir faturar muito dinheiro. Então ela começa a pensar em como valorizar aquele material. Afinal, móveis e objetos rústicos tinham um valor significativo. Só tinha um problema, que essas peças no geral eram precificadas de acordo com o valor da madeira. E aquela dada, no caso, não era lá tanto essas coisas. Tem a chance de trabalhar com técnicas de processamento da madeira. Mas no caso, o Florente teria que partir de seus lucros com essa mão de obra. E às vezes no fim nem lucraria, pois tem chances de o processamento ser feito de maneira errada e sair mais caro do que o próprio resultado, e assim ela só perderia dinheiro, o que a faz refletir consigo mesma. O que ela deveria fazer? Mas em meio a esses pensamentos turbulosos, Florentia olha para fora e vê árvores, e algo em sua mente lampeja, a fazendo rapidamente agradecer pela aula do Sr. Clevan, para sair em busca de completar seu dever de casa. Clevan a observa e pensa que provavelmente ela já tem encontrado a resposta da tarefa dada, o que o deixa extremamente curioso do que ela irá mostrar para ele na próxima aula. E assim, Florentia parte em busca da pessoa que pode dar valor a essa árvore de acordo com seus planos. Essa pessoa estaria aqui na propriedade dos Lombards. Correndo e estando extremamente empolgada, Florentia entra nos aposentos de seu pai, o chamando, e seu pai a abraça perguntando como que foi a sua aula. E ela desanimada que foi divertida. Mas logo mudando de assunto, Florentia pergunta ao seu pai se ele está ocupado. E rapidamente ele diz que não, pois o que poderia ser mais importante que sua filha? Florentia olha na mesa de seu pai e vê que está desenhando vestidos. E assim se põe a falar que gostaria que seu pai desenhasse algo para ela. E seu pai solícito, como sempre, responde a perguntando do que ela gostaria que ele fizesse. Seria do seu desejo ter um desenho de um animal ou uma flor? E ela o corta dizendo que gostaria de um retrato da vovó. Com essa resposta de Florentia, acaba deixando seu pai em primeiro momento sem entender. E ele a diz que já tinha um retrato de sua avó. E se essa era sua curiosidade, era só eles irem lá ver. Florentia fica sem jeito, pois não era isso que ela queria. E assim se colocou a convencer seu pai de que sua avó tinha roupas tão chiques, mas que suas expressões eram tão sem emoção e que ela gostaria de ver sua avó sorrindo de forma mais confortável, já que ela era a mãe dele. Ela estava muito curiosa para saber de como que seu pai se lembrava de sua mãe. Depois de sua fala, o pai de Florentia fica pensativo e diz que já faz um tempo que não vê sua mãe, mas que se não lhe falha a memória, ela era uma pessoa bem calorosa, e passa assim a desenhar a imagem de sua mãe. E terminando mostra para que Florentia possa ver, e emocionada ela vê a sua avó. E lembrando-se do seu objetivo, ela parte para seu plano, se despedindo de seu pai com um desenho em mãos. E ela vai embora não antes de ouvir seu pai alertando de que ela poderia cair. E Florentia não se cansa com esses comentários, já que era nítido o cuidado do seu pai com ela. Mas ela acreditava estar bem grandinha para não cair, e que ele estava se preocupando demais. Só que para sua tristeza, Florentia, ao sair para fora de sua casa, cai ao chão e recorda-se de como seu pai se parecia como um vidente. E com essa queda ela também se lembra que na sua vida passada ela fora para a morte com apenas um tombo. Então a partir de agora, ela deveria de ser mais cuidadosa. Florentia chegou em uma vila que tem ao lado da mansão dos Lombards.
onde viviam pessoas com habilidades específicas, e bem diferente dos empregados domésticos que vivem na mansão. E sua função era de produzir bens para a família Lombards. Os próprios Lombards criaram essa vila para que os empregados e suas famílias pudessem morar. Mas onde estaria um homem que Florente estava à sua procura? Atirando de seu foco para achar essa tal pessoa, Florente nota que sua mão está toda ralada e que deveria de procurar cuidar desse ferimento, pois se piorasse seu pai ficaria extremamente preocupado. E assim, ela olha ao redor e encontra um poço. Mas ao chegar lá, ela vê que não consegue pegar a água do poço, pois ela era muito pequena, e antes que algo pior acontecesse com ela, um jovem a agarra, evitando que ela quase caísse no poço, e a repreende que ela não deveria estar ali brincando. E onde estariam seus pais, afinal? Mas Florente o agradece, e nesse meio nem percebe o que ele diz, já que o reconhece como Alfeu Jean. Alfeu Jean era um escultor talentoso, que achou seu caminho só no final dos seus 30 anos. Originalmente, um carpinteiro, ele era eternamente grato que os Lombards reconheceram o seu talento como escultor, e assim ele dedicou seu primeiro trabalho à família Lombardi. Esse trabalho era a Árvore do Mundo, que impressionou parte da população pelo Império. Foi uma obra-prima entre as obras-primas. O brasão da família Lombardi, que fora feito conectando de forma complexa dezenas de árvores em uma forma ornamentada, e com apenas essa arte, Alfeu conseguiu espalhar seu nome pelo Império, como um talentoso artesão. Mas como que Florente poderia imaginar achar ele assim tão facilmente? E atirando de suas ideias internas, Alfeu a pede para que cuide mais de si mesma, e que se ela fosse brincar deveria de ir para um lugar mais seguro. Florente agradece, mas Alfeu volta a falar com ela dizendo que nunca tinha sequer visto ele ali antes. Fazendo assim, então fez se apresentar para ele. E Alfeu se pergunta quem seria Florente, mas passa a ver que ela está bem vestida e cuidada. Então, ela só poderia ser a Lady Florente. E rapidamente ele se curvou para se desculpar de sua grosseria, mas Florente o interrompe dizendo que não precisava se desculpar, já que ela que fora descuidada, e que na verdade isso não importava mais. E ela pergunta para ele se ele era quem ela acreditava ser. Senhor Alfeu. Ele diz que sim. E o menino fala para ela, mas como que ela sabia o nome dele? E Florente se põe a explicar que ouviu que ele era um bom escultor, o que deixa nosso amigo envergonhado. E ele logo diz que só faz brinquedos por enquanto, e que ele não seria tão bom assim. Mas Florente o corta dizendo que se ele já estava ganhando proventos de suas vendas, ele já era um profissional. E também, se as pessoas não vissem valor na sua escultura, eles não pagariam por elas. E assim Florente diz que gostaria de pedir uma coisa para ele, revelando seu objetivo, que era para que ele fizesse uma escultura de sua avó. Alfeu diz para Florente que tinha um problema, porque para ele ter que esculpir o rosto de uma pessoa ainda era uma tarefa difícil, e Florente fica em choque. Afinal, tinha grandes expectativas, mas ela logo pensa consigo mesma que talvez tinha sido uma demanda muito grande para um menino no seu estado atual, já que ele só se tornaria uma grande referência no futuro. Mas Alfeu diz para a nossa protagonista que ele já tentou esculpir o rosto de sua família, levando Florente um pouco de alívio e ânimo, de crer que então ele poderia sim aceitar o trabalho que ela estava te pedindo. Só que tinha um porém. Será que iria dar tempo? Era essa a preocupação de Florente, já que o professor só deu o prazo de uma semana para que essas tarefas fossem concluídas. E se Alfeu não terminar até esse tempo, ela teria que tentar outra coisa. Alfeu diz que terá uma folga nessa semana, que a partir de amanhã ele conseguia fazer e terminar em 4 dias. Florente, com suas emoções já ao limite, decide concordar com o combinado, antes que ele desista da tarefa de fazer as suas esculturas. E assim, dizendo que está ótima, ela decide entregar o desenho para ele, e pensa consigo mesma que era melhor ir logo embora antes que ele possa fazer mais alguma coisa que o faça mudar de ideia. Assim, entregando o desenho de referência, Florente ainda faz questão de reforçar, esbanjando sua fofura, o quão importante aquilo era para ela. Afinal, seria como um presente, que iria fazer questão de recompensar ele por seu trabalho. Alfeu fica encantado e diz que não iria cobrar por sua tarefa. Mas antes que ele termine de dizer qualquer coisa, ela o corta dizendo que ela iria recompensar ele sim, pois era fruto de seu trabalho, e isso era o certo a se fazer. Além do mais, ela era uma Lombardi, e eles têm orgulho de fazer negócios justos. Então, era para ele aceitar o pagamento de bom grado. Alfeu então concorda e diz que vai dar o seu melhor. Mas Florente se recorda que tem mais um último pedido. Ela diz que a madeira que ele iria utilizar era um pouco pesada para ela mesma carregar. Então, se ele não poderia fazer a gentileza de ele mesmo buscá-lo. Agora, já em seus aposentos, seus 2 primos entram pela porta, a chamando de uma forma animada para brincar. Mas Florente somente diz que não está livre para brincar, com suas expressões de poucos amigos. Mas seus primos não a deixam em paz, e reclama que ela estaria mentindo, já que ela só ficava lendo livros o dia todo, que ela era má. Mas Flori, apelidada de um jeito carinhoso por eles, se irrita e diz que eles, se continuarem fazendo isso, ela não iria mais brincar com eles, nunca mais. E seus 2 primos, com suas expressões de choque, não aceitam isso e se põem a chorar. E Florente, esperta, logo propõe para eles uma promessa que ela iria brincar com eles, mas depois, quando tiver um tempo livre, porque agora ela estava ocupada. E seus 2 primos se animavam novamente e combinam com ela com uma promessa de dedinho.
Florentia pensa consigo mesma que eles com toda certeza iriam retornar amanhã, novamente. E dito e feito, os dias que se passaram, eles a avistavam de longe e corriam na sua direção para brincar. Eles a atrapalhavam nas suas refeições, além de querer ficar brincando o dia todo, o que faz nossa Flor refletir do porquê seria essa obsessão com ela. Era muito estranho, de fato, já que na sua vida passada eles não se interessavam por ela, e também cortaram os laços com os Lombards, e assumiram somente o sobrenome do pai, Schultz, já que sua tia Jeanette se divorciou dele. Por fim, restava apenas a dúvida de qual seria o motivo de sua tia ter se separado do Bastian, Schultz, para começo de conversa. Pelo que ela poderia se recordar, ele mesmo abandonou seu nome, pois amava sua tia. Interrompendo seus pensamentos, seu pai entra no quarto, onde estava Florente, todo feliz querendo mostrar para sua filha o seu livro que havia terminado. E Florente, lógico, corresponde à animação de seu pai, indo logo ver qual tipo de livro que seu pai fizera para ela. Ele diz que escreveu um que com certeza ela iria amar, e Florente toda fofa diz que sim, provavelmente ela iria gostar mesmo. No passado, Florente se recorda de que seu pai escrevia vários livros, mas ele nunca procurou ensinos superiores na academia, nem participou ativamente em nenhuma atividade acadêmica, fazendo assim que seus livros só servissem para encher as prateleiras de suas casas. Mas, independente do que conquistou, ele parecia sempre estar feliz com o que tinha. Florente olha para seu pai escreveu e se surpreende, já que esse livro era um especialmente dedicado para ela com a finalidade de prepará-la para o dia que terá que ser uma debutante, em específico, seus trajes de debutante. Seu pai conta para ela que esse livro que ele escreveu era para que ele possa ajudar ela a escolher seus trajes para seus debuts no futuro. O livro dava detalhes de quais roupas foram populares no Império Lambrel por várias gerações. A moda costumava mudar muito, e na verdade seria a mãe de Florente responsável pela escolha dos vestidos. Mas como seu pai era o único presente, ele tratou de se responsabilizar e era para que Flori não se preocupasse com isso. Essa revelação leva nossa personagem a se recordar de como que foi sua vida passada, e que ela mal conseguiu ir em um baile. Nenhum, pois depois que seu pai veio a falecer, ela praticamente se tornou uma garota invisível. Assim, nenhum nobre se preocupava de lhe mandar um convite. E naquela época, ela estava mais focada em trabalhar do que planejar seu próprio debut na sociedade. E quando ela finalmente conseguiu seu lugar na família, o quarto em que ela dividia com seu pai já havia sido esvaziado. Provavelmente teriam jogado tudo, mas ela quase tinha certeza que seu pai também teria deixado esse livro para ela no passado também. Florente chama seu pai e avisa para ele que ele deveria estar aqui para ajudar ela a escolher seus vestidos no futuro. E seu pai a abraça logo e confirma seu pedido. E sim, ele estaria lá e juntos iriam ler o livro inteiro e ver as opções que mais agradavam. E Florente o abraça fortemente, concordando com ele. Mas em sua mente, ela se preocupava que esperava de verdade que dessa vez ele seja capaz de ver ela em seu debut. E que eles iriam aproveitar mais datas juntos, com ele seguindo, escolhendo seus vestidos. E para que isso seja possível, ela deveria se esforçar, mas algum barulho atira Florente de seus pensamentos. Barulho esses de cavalos e carruagens. E assim Florente sabia que alguma coisa estava chegando. E pede para que seu pai imediatamente a leve para passear lá fora. Seu pai, meio sem entender, a questiona se ela gostaria de ir assim mesmo. E Florente só concorda. Vamos depressa. E passa a puxar o seu pai em direção à sua vontade. Afinal, Florente só consegue pensar em uma coisa, em abrir o caminho para que seu pai esteja com ela, presente em seu futuro. E aí, gostou da narrativa de hoje? Se sim, deixe seu like. Se não, diga nos comentários o que te desagradou. E se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau!